Hoje nós vamos falar sobre a falta de objetivo. Aí você me pergunta, o que que isso tem a ver com finanças? E a minha resposta é tudo. Eu vou até dar um zoom aqui na câmera para te fazer uma pergunta muito importante. Chegar o microfone mais perto. Para que você quer mais dinheiro? E essa é uma resposta que você tem que me dar com muita sinceridade. E se você falar que quer mais dinheiro para poder ser feliz, aí a gente vai ter um papo sério. Eu quero te mostrar algumas verdades aqui. Então vamos lá. Falta de objetivo. Redefinindo o verdadeiro propósito do dinheiro. Isso aqui é muito importante. Propósito. Por quê? Porque se você não tiver um propósito, você não é você que está dominando o dinheiro para chegar em um fim que você almeja. Na verdade, é o dinheiro que está te dominando. E você vai ficar preso nisso aí sem ter um sentido para adquirir aquilo. E aquilo vai te corroer, porque você só vai querer mais, 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 mais e nunca estará satisfeito com a sua situação financeira. Então, ter um propósito é muito importante. Ter isso em mente é muito importante. Agora eu quero falar com vocês sobre o paradoxo que você precisa conhecer a fundo. E aqui tem uma pergunta: por que pessoas ricas podem se sentir vazias? Vamos parar para analisar. Se a gente diz que as pessoas ricas são felizes, ou seja, que riqueza traz felicidade, por que que existem, a gente sabe que existe, pessoas que têm muito dinheiro, mas muitas vezes estão afundadas na depressão, muitas vezes tiram a sua própria vida, não vêem sentido em nada. Por que que isso existe? Então a gente não pode fazer essa correlação de que riqueza traz felicidade. É a primeira questão que a gente tem que ter em mente. E ele traz aqui: você já conheceu alguém que trabalha por 20 anos, trabalhou por 20 anos, economizou bastante, mas se sente vazio? A pessoa tem muito dinheiro. Tem um ditado que um colega meu fala que é bem profundo, né? E ele fala o seguinte: tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, por quê? Aquilo traz um vazio. Você já viu pessoas com muito dinheiro, mas que no fundo são vazias, não tem um sentido? Então ele coloca aqui: ou alguém que ganha pouco, mas vive com alegria e propósito. Então você tem essas duas situações. Tem pessoas com muito dinheiro que são totalmente infelizes, mas tem pessoas que com muito pouco se sente felizes e você consegue até enxergar nela essa felicidade. Ela consegue transparecer essa felicidade. Não precisa nem dela contar. Só de você olhar para ela, você vê isso. Um tempo atrás eu estava com minha esposa em um local e tinha uma pessoa, um servente em uma obra, que ele estava lá cantando, feliz, rindo, brincando, e você via que ele externava uma felicidade muito grande. E aí a gente conversando, não nenhum demérito a essa profissão, mas por ser um trabalho pesado, que muitas vezes ganha pouco, você poderia pensar que a pessoa tem que viver uma profunda tristeza o tempo todo, né? E ele é o contrário. A gente até olhou, nossa, olha que pessoa feliz. Então, não era o dinheiro que fazia com que ela fosse feliz, e sim outras questões, né? Aí eu não conheço da vida dela, mas com certeza ela era muito satisfeita, talvez com sua família, com seus filhos, mesmo trabalhando duro, aquilo que ela tinha trazia para ela uma condição de satisfação, de contentamento. Então você vê que não tem relação da riqueza com a felicidade. Isso a gente tem que deixar muito claro. E a partir daí a gente vai criar propósito para o nosso dinheiro. Olha só, o livro A Psicologia Financeira identifica esse paradoxo. Pessoas perseguem dinheiro como se fosse o destino final, quando na verdade é apenas combustível para alcançar o destino real. Olha só, agora a caixinha que a gente estava aprisionado aqui, ó, buf, explodiu. De novo, pessoas perseguem o dinheiro como se fosse o destino final, ou seja, o objetivo dela única e exclusivamente é o dinheiro, quando na verdade deveria ser um meio, ou seja, a ferramenta a ser utilizado para você chegar até os seus propósitos, as suas realizações, os seus objetivos. Ou seja, é totalmente diferente. O dinheiro é uma ferramenta, um meio para você alcançar verdadeiramente o propósito real que vai te trazer uma satisfação, uma qualidade de vida. Ele não pode ser o fim das coisas, porque senão você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais, mais, mais. Isso vai trazer mais um vazio do que preencher verdadeiramente a sua vida. A verdade incomoda. A maioria não tem clareza sobre por que quer dinheiro. Ficar rico e ter segurança são abstrações, nuvens, não terra firme. Então a maioria das pessoas não tem clareza o porquê que elas têm, ou porquê que elas querem, na verdade, ter dinheiro. Então são palavras vazias, ficar rico, ter segurança, mas é muito abstrato. Não tem um objetivo real
por trás disso? Aí entra a pergunta mais importante sobre dinheiro. E a gente vai ver que tem a pergunta errada e a pergunta certa. Pergunta errada: como ganho mais dinheiro? Essa é uma pergunta errada, porque o foco está no meio, sem direção clara, ou seja, nenhum propósito, nenhum objetivo, é só o ganhar por ganhar, ou seja, o foco está no dinheiro e não como ele pode te ajudar a alcançar o seu verdadeiro objetivo, o seu propósito. Agora a pergunta certa: para que eu quero dinheiro? Para que eu quero dinheiro? Quando você sabe o para quê, o como se torna mais claro. Então, quando você sabe o para quê, você tem um objetivo claro, palpável. Então, você consegue focar, tem uma direção, não fica perdido só no ter por ter. E aqui fala: quando você define seu propósito, a persistência se torna natural. Porque se você tem um propósito, um objetivo claro, bem palpável, a persistência vem com mais facilidade, porque você está com foco naquilo, você sabe o que você quer e você quer alcançar aquilo, você tem aquela meta, aquele objetivo, aquele propósito, então você se concentra naquilo, fica mais fácil, é como se você enxergasse um alvo no final, né? Ele não está embaçado, você não tem muita noção do qual é o seu alvo. Quando ele está claro para você, você tem mais condição de perseguir ele com mais disciplina, foco. Você não está mais perseguindo sombras, igual eu coloquei, né? Está construindo seu caminho com clareza. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Mais uma vez, pergunta errada: como ganho mais dinheiro? Pergunta certa: para que eu quero mais dinheiro? Olha só o poder da transformação quando você tem uma meta clara. Olha o que diz Brian Tracy: pessoas com objetivos escritos e claros realizam 10 vezes mais que pessoas sem objetivos. Ou seja, aquelas que mapeiam, deixam escritos, estão lá sempre observando seus objetivos, elas realizam 10 vezes mais do que pessoas que não têm isso como foco, não têm ali isso registrado. Agora a gente tem Steve Covey descobriu que a maioria não sabe por que faz o que faz. É como dirigir sem destino, ou seja, 90% das pessoas tomam decisões no escuro. Elas não sabem por que estão fazendo aquilo. E aí isso torna algo que sem um meio obscuro, sem sentido, não palpável, e as pessoas começam a ter um certo vazio, porque não tem propósito naquilo. Olha o que Paulo Vieira diz: se você ganhasse 1 milhão amanhã, se você ganhasse 1 milhão amanhã, o que faria diferente? A resposta revela seu objetivo verdadeiro. E aqui, se sua resposta é não faria nada de diferente, o dinheiro não é o problema. Você está perseguindo um fantasma. Então, se amanhã você ganhasse 1 milhão, mas com esse 1 milhão você não fizesse nada diferente na sua vida, é porque o seu problema não é esse dinheiro. Se você tivesse um objetivo claro, um propósito claro, você saberia exatamente o que você iria fazer com esse dinheiro, para onde ele iria ser direcionado. Então, ter metas claras é transformador. Você vai ver que você precisa disso, senão não vai fazer sentido nenhum para a sua vida, o ter por ter. Isso vai gerar mais um vazio. Você precisa ter objetivos claros, um propósito bem estabelecido para a sua questão financeira, né? Para o ganho de capital, dinheiro, aquilo que você está buscando poupar e investir, tem que ter um propósito. Vamos falar agora sobre a metodologia SMART. Vocês vão ver que vai ser uma ferramenta muito importante para você poder desenhar e executar os seus planos. E aí ela tem 5 pontos a serem tratados nessa metodologia. Primeiro, ela vem do inglês, né? E o primeiro é o específico. Você tem que ser específico naquilo que você está almejando, naquilo que você está definindo. Então, por exemplo, ser rico é muito vago. Agora, quero ter 1 milhão investidos. Isso sim é bem específico. Ponto 2, mensurável. Poupar mais é muito vago. Não tem como você mensurar isso. Agora, se falar poupar 20% da minha renda, ou seja, você está colocando ali uma meta, você está estabelecendo algo, é 20% que você vai querer poupar para você poder alcançar aquele alvo específico que você está traçando. Bom, alcançável. Então, tem que ser desafiador, né? Esse plano que você está construindo, mas ele tem que ser realista. Então, por exemplo, quero ser milionário em 15 anos. Se você colocar isso aqui em uma calculadora de juros compostos, você vai ver que com a rentabilidade média, tranquila, você consegue alcançar isso. Então, só o esforço, a disciplina, o esforço que você vai colocar nesse objetivo é possível sim, não é nada fora da realidade. Você não vai colocar aqui que quer ser milionário em 15 anos, economizando 5 mil reais? Não, né?
Então, até extrapolei muito, né, falando bilionário, mas só para você entender que tem que ser algo alcançável. Pode ser desafiador, mas tem que ser algo alcançável. Outro ponto, relevante. E aqui entra aquela questão que a gente fala do propósito, do objetivo. Ele tem que ter esse significado para você. Não pode ser, é isso porque todo mundo faz isso, né? Eu quero ter isso, eu quero ter 1 milhão porque todo mundo quer ter 1 milhão, né? Eu acho que é legal chegar nisso. Não, por exemplo, você tem esse objetivo de alcançar em 15 anos ser milionário, porque você acredita que com esse valor você consegue complementar a sua renda, a sua aposentadoria, ou até mesmo ter essa renda como a sua própria aposentadoria. Então, você acha que não dá para contar com a previdência do governo. Hoje a pirâmide demográfica está mudando, então não vai ser sustentável, ou seja, a previdência atual nossa, ela não é sustentável. Você acha que o governo não está gerindo bem essa previdência, tem um risco alto de chegar na sua vez e você não usufruir. Então você fala, não, quero construir com as minhas próprias mãos a minha aposentadoria. Um recurso que, ao chegar nesse valor, eu vou poder ter uma renda passiva, segura, para alcançar essa minha aposentadoria. Isso sim é relevante. E ela tem que ser temporal. Então, sem prazo é apenas um sonho. Com prazo, aí sim é um objetivo. Aqui ele coloca, né, um objetivo de 500 mil aos meus 45 anos, né? Talvez às vezes você tem planos de médio, às vezes curto prazo. Então, vai seguir essa mesma lógica de metodologia SMART. Alguns outros é mais longo, por exemplo, aqueles que têm uma idade mais avançada e pretende daqui 15 anos se aposentar. Se esse for um plano para ele, né, isso tem que fazer sentido para ele vai ter que mensurar isso, quanto ele vai ter que poupar para chegar até esse valor. Tem que ser alcançável, não pode ser algo surreal, tem que ser relevante, fazer sentido para você dentro de um propósito, e nesse caso, criar uma própria previdência sem depender do governo é relevante, e tem que ter um prazo, né? Então, daqui 15, 20, 30 anos, você estabelece. Aí sim, você tem um plano completo com boas chances de você alcançar, tendo disciplina e perseverança. Agora vamos reforçar uma verdade desconfortável, algo que a gente havia já comentado aqui. Dinheiro é diferente de felicidade. A curva de felicidade versus a curva de renda. Olha que interessante. Daniel Gilbert descobriu que a correlação entre dinheiro e felicidade é real, mas só até um certo ponto. Olha só, de 0 a 5 mil reais mês, cada real aumenta a felicidade significativamente, ou seja, aquela segurança básica, né, de alimentação, moradia, saúde. Cada real a mais traz um impacto significativo na vida da pessoa, da família, né? Traz talvez um aumento real da sensação de felicidade. Agora, de 5 mil a 15 mil reais por mês, já há um aumento moderado, porque ele vai começar a sair dessa segurança básica e vai para a questão de conforto. Então, assim, às vezes você vai ter um local onde você mora um pouco maior, em outra localidade que talvez o trânsito não seja algo que impacte tanto na sua vida. Ou seja, vai ter uma mudança, é óbvio, vai ter um conforto, mas já começa a ser mais moderado. Em cima de 15 mil reais por mês, a correlação cai drasticamente. Ou seja, há um aumento sim, né, de conforto, de bens que você pode adquirir, mas já essa correlação já não é tão significativa. Ele coloca aqui: um carro a mais não te torna 10% mais feliz. Você se acostuma rapidamente. Então, o que acontece? À medida que você começa a ter um valor de renda maior, isso não traduz na mesma relação em felicidade. Então, ele mostra aqui que existe uma curva, que daqui a pouco ela chega num platô. Ter mais não significa, na mesma proporção, ser mais feliz ou ter uma qualidade de vida muito superior do que aquela que você já tem. E o que realmente compra felicidade? Bom, primeiro, experiências e não coisas. Você se acostuma com um telefone novo e daqui 2 semanas você nem sente mais nada de extraordinário em ter esse telefone. Agora imagine só uma viagem à praia. Isso vai ficar na memória sua, da sua família e não tem preço. Outra questão, tempo e liberdade, não status. A maior correlação entre dinheiro e felicidade é ter controle sobre o seu tempo, não um carro de luxo. Então, o tempo de qualidade, desfrutado ali com a família, que traz um bem-estar, é muito mais relevante do que um carro de luxo. Generosidade, não acumulação.
Pessoas que doam 5% da renda relatam mais felicidade que quem acumula 100% para si. Poder oferecer algo a outras pessoas, agregar na vida de outras pessoas, vai trazer um valor muito maior para você do que simplesmente você acumular tudo para si. Aquilo acaba trazendo mais vazio do que algo de valor para sua vida. Então, reforçando, dinheiro é uma ferramenta, não o destino. Então, ela é uma ferramenta que pode construir segurança, um fundo de emergência que protege você dos imprevistos, pode ser uma ferramenta de construir liberdade, investimentos que permitam escolher o seu próprio caminho. É uma ferramenta para construir oportunidades, educação e negócios que expandem possibilidades. Pode ser uma ferramenta de construir legado, impacto duradouro na vida das pessoas, sua, da sua família e aqueles que te rodeiam. E um lembrete muito importante: quando você gasta R$ 100, não está gastando papel moeda, apenas um papel ali que você está entregando para alguém. Está gastando as horas de trabalho que fez a ganhar esse dinheiro. Então, fixe bem isso. Você não gasta dinheiro, você gasta vida. Bom, e essa jornada começa agora. E aí eu quero que você faça uma reflexão ao final de tudo isso que a gente conversou. Primeiro, se eu tivesse 1 milhão, o que faria diferente com o meu tempo? A resposta é seu verdadeiro objetivo. 2. Qual nível de riqueza realmente me traria felicidade? Provavelmente menos do que você pensa. 3. Qual qualidade de vida quero para os próximos 10 anos? Defina isso, depois trabalhe para trás. Define o objetivo e depois comece a construí-lo desde agora até chegar nessa meta traçada. Comece com o final em mente. Isso é mais importante. Por quê? O maior retorno financeiro não vem de não ganhar mais, mas de gastar menos em coisas que não importam. Quando você sabe onde você quer chegar, tudo faz diferença para você alcançar aquilo que você projetou. E por fim, dinheiro sem propósito é apenas números. Dinheiro como propósito é libertação.